O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu que redução de salário por acordo individual só terá efeito se validada por sindicatos de trabalhadores. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, vai detalhar a decisão do ministro para a gente. A medida provisória 936, editada recentemente, ela instituiu um programa emergencial de manutenção do emprego e renda como forma de enfrentamento aos reflexos trabalhistas causadas pela pandemia do coronavírus, que acabou instituindo aí uma medida de distanciamento social. Dentre as possibilidades, é possível que sejam feitas flexibilizações a essas regras trabalhistas, ao contrato de trabalho, como, por exemplo, mediante um acordo entre patrão e empregado, seria possível reduzir o salário, reduzir a jornada de trabalho ou até mesmo suspender o contrato de trabalho. O partido Rede Sustentabilidade argumentou que alguns dispositivos dessa medida provisória são inconstitucionais e, com isso, ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade. Esta ação está sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski e, ao analisar o pedido de liminar, ou seja, aquele pedido emergencial feito pelo partido, o ministro levou em consideração que a ausência de participação do sindicato nesse tipo de negociação entre patrão e empregado, isso fere direitos fundamentais do trabalhador previsto na Constituição Federal. Inclusive direitos esses que fazem parte de um núcleo imutável da Constituição, ou seja, que não pode ser mudado. O ministro destacou que o trabalhador, o empregado, ele é a parte mais vulnerável do contrato de trabalho e que a participação do sindicato, ele torna, portanto, essa negociação mais equilibrada. O ministro levou em consideração críticas, inclusive, que foram publicadas pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e também dos procuradores que também atuam na Justiça do Trabalho. Além disso, o ministro considerou que entende que a medida provisória ela veio como estabelecendo medidas importantes para a manutenção do emprego e para a manutenção da atividade econômica, mas que o Supremo Tribunal Federal deve ter cautela, deve ficar atento no momento de decidir essas questões todas envolvendo a pandemia do coronavírus, para que não sejam feitos retrocessos à legislação trabalhista. Bom, com esse entendimento, o ministro entendeu por bem conceder em parte o pedido de liminar formulado pelo partido, de tal forma que esses acordos individuais só podem ser validados a partir do momento em que houver a manifestação do sindicato. Desta forma, esses acordos devem ser comunicados ao sindicato num prazo de 10 dias e dentro desse prazo o sindicato vai se manifestar se é o caso ou não de ter uma negociação coletiva. Caso o sindicato não se manifeste, ou seja, se mantenha silente sobre esta comunicação, significa que o acordo individual está convalidado. Essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski é uma decisão provisória e ainda será submetida à apreciação dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, por enquanto, ela produz efeitos desde já.